Agora veja, né? Você tem, por exemplo, aqui, isso antes, você está falando do Hamas e o movimento LGBT e tal, mas aqui, por exemplo, esses movimentos, eles usam a camisa com o Che Guevara na foto lá, na coisa, sendo que ele mesmo era contra esse tipo de movimento, né? Então, essa questão já é assim, mas como ser uma igreja do evangelho bíblico sem... como lidar com isso? Me permita só dar um exemplo do que o professor Rodrigo falou de hoje em dia. Por exemplo, os movimentos hoje anticristãos, eles se alinham sim na vertente pragmática. No pragmatismo, eles se alinham para destruir o cristianismo. Nós temos isso claramente nos 3 movimentos globalistas, que é o rentismo, né, globalista, você tem o comunismo, tem o Islã. Esses movimentos, eles se unem quando o intuito é um só, de destruição do cristianismo. Você pegar, por exemplo, o norte da Europa, está sendo absolutamente devastado pelo movimento islâmico, absolutamente devastado. Eu, no início dos anos 90, ia muito à Suécia, eu morava na Noruega, ia muito à Suécia, e era totalmente diferente um país. Em 20, 30 anos, radicalizou o país, destruiu o país. Então, existem movimentos que se alinham. Então, o sul da Europa está sendo destruído pelo comunismo. Então, eles se alinham neste intuito. Isso é algo que acontece até hoje. É muito importante. E o movimento islâmico só não tem expansão na América do Sul e, notadamente, no Brasil, graças às igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais nas periferias. Muita gente não diz isso. Que elas não dão espaço. As igrejas pentecostais... Que elas são mais conservadoras, as históricas, né? Exatamente. O evangelho é o único lugar no mundo em que há a verdadeira diversidade, em que a pessoa tem a sua verdadeira identidade, em que Cristo busca a unidade na diversidade, porque a transformação não é de fora para dentro. A grande diferença das visões de mundo não cristãs para as cristãs, dos globalismos para o cristianismo, é que os movimentos como o Islã, o rentismo globalista e o comunismo propõem uma transformação brutal de fora para dentro. O cristianismo liberta, é a transformação de dentro para fora. Então, isso que acontece nas Escrituras, já relata nas Escrituras, isso que ocorre, não sei se concordo totalmente com a questão de Protágoras de Abdera, eu não sei, mas que o senhor falou aí, né? E o que acontece hoje em dia é, de fato, uma ação justificada que só se une, só é explicada pelo plano espiritual. Desculpa eu ter complementado aqui, eu sei que você fez outra pergunta, mas eu achei importante para fazer todo o cenário. Eu perguntei como ser uma igreja do evangelho exclusivamente bíblico, sem fazer acepção de pessoas, sem como lidar com isso como igreja local. Eu tô falando lá na ponta mesmo. O pastor que tá ouvindo a gente aqui fala, não, entendo, eu sei e tal, é verdade. A escola, por exemplo, é um problema que levanta as pessoas contra a fé cristã. Quantas vezes na igreja local? Eu sou pastor de igreja local, cara. Entendeu? Eu tenho que sentar com o jovem, porque o professor de história, especialmente história, vai colocar um monte de coisa na cabeça do menino, da menina, e fala, não, peraí, vai lá e pergunta para ele isso, pergunta se ele leu tal, pergunta se ele entende isso. Porque é um serviço muito bem feito que tá acontecendo. Com certeza. Como ser uma igreja nesse tempo? E aí? Eu acho que um dos primeiros pontos assim que nós devemos colocar como professores e pastores, porque o pastor no púlpito é um professor. É um professor. Aliás, na Bíblia até essa distinção assim, Jesus é um didáskalos, né, como dizem em grego, um professor mesmo. O desafio hoje não é ensinar. É tirar a cultura inútil para colocar a coisa que presta. É mais complicado. Porque ensinar, pensa, eu vou te ensinar um monte de coisa. Sabe aqueles programas reality show de acumuladores? Pessoas que na casa dele lá guardam um monte de tranqueira e tudo mais, e vão um psicólogo para convencer a pessoa a tirar primeiro o lixo para colocar móveis limpos. Então, a primeira coisa é isso, porque nós temos hoje no mundo, as pessoas não aprendem, não consigo entender. Não, na verdade, nós temos vários PhDs em cultura inútil. O pessoal sabe tudo que está acontecendo no Big Brother, sabe tudo que está acontecendo na novela. A Champions sabe League. Tudo. É PhD nisso. Você tem que primeiro tirar aquele conhecimento sujo que vem embutido de uma ideologia. Segundo, eu acho que é importante a igreja ter claro qual é a nossa missão. Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que significa isso?
Eu acredito que boa parte dos que defendem teologias progressistas na igreja, eu vou fazer uma defesa como se eu fosse um deles. Sabe o que eles vão dizer?